Nas serras frias do sul de Minas, no inverno de 1879, a geada chegava sem pedir licença. O vento encanava pelos vales, atravessava frestas de madeira e transformava a cada madrugada em um teste de resistência. Foi ali, no pequeno distrito de São Miguel das Pedras, que um agricultor chamado Antônio Vidal começou a construir algo que ninguém na região entendia. Um fogão a lenha tão grande que parecia mais uma parede de tijolos maciços do que um utensílio doméstico. Enquanto os vizinhos erguiam fogões simples, apenas uma câmara de combustão e um forno modesto, Santônio levantava uma estrutura com 3 câmaras, 12 metros de chaminé interna e uma rede subterrânea de dutos que serpenteavam sob o piso da casa inteira. No começo, vieram as piadas. Antônio tá construindo uma locomotiva dentro de casa, dizia seu Ramiro, dono da venda. Isso aí vai explodir e mandar ele pro céu antes da bênção do padre, acrescentava outro. As mulheres, passando com latas d'água na cabeça, balançavam a cabeça, um fogão desse tamanho só para aparecer. Ninguém precisa disso. E, ainda assim, Antônio continuava. Tijolo sobre tijolo, barro sobre barro, ajustando cada abertura com o cuidado de quem monta uma máquina fina. Ele media a distância entre as grelhas, ajustava a espessura da argila refratária, testava a vedação das portas de ferro fundido. O fogão não era apenas grande. Era meticulosamente planejado para se tornar o coração térmico de toda a casa. O inverno mineiro, apesar de não ter neve, guardava seu próprio rigor. No alto da serra, madrugadas de 2 graus Celsius eram comuns. Casas humildes, feitas de pau a pique, transformavam-se em cavernas geladas onde o ar do lado de dentro parecia mais frio do que o do lado de fora. Famílias inteiras dormiam encolhidas, aquecidas por cobertores pesados e braseiros improvisados que soltavam fumaça de mais e calor de menos. Mas Antônio, que crescerá ouvindo as histórias do avô português, um mestre pedreiro especializado em fornos comunitários, se acreditava que havia uma maneira de transformar o calor do fogão numa fonte estável e constante de aquecimento. Ele só precisava provar isso. Passou semanas cavando trincheiras sob o piso da casa. A cada palmo de terra removida, os vizinhos aumentavam o coro de zombaria. Vai enterrar fogo? Esse homem perdeu o juízo. Mas os dutos subterrâneos eram essenciais. Feitos de tijolos maciços, tinham o tamanho exato para permitir que o ar quente circulasse lentamente por baixo das tábuas do assoalho, aquecendo a casa inteira por igual. Enquanto os vizinhos gastavam horas por dia resfolegando fole para manter o braseiro aceso, Antônio trabalhava em silêncio, guiado pela engenharia que aprenderá no colo do avô e pela observação de fornalhas de engenho, onde o calor permanecia vivo muito depois das chamas se apagarem. O fogão tomou forma de monólito. A estrutura era tão pesada que precisou de 6 homens para empurrar os blocos maiores. O vão principal, onde a lenha queimaria, tinha quase 1 metro de largura. Acima, câmaras secundárias direcionavam o fluxo de calor para dentro de um labirinto de tijolos. O sistema inteiro funcionaria como uma grande bateria térmica. A lenha queimaria durante poucas horas, e o calor armazenado se dissiparia lentamente, mantendo a casa aquecida até o amanhecer. Mas ninguém acreditava. Na verdade, muitos achavam perigoso. Antônio vai incendiar o bairro inteiro, repetiam. O padre chegou a passar em sua casa, preocupado com a novidade. Meu filho, a prudência também é dom de Deus. Não queira inventar o que já nasceu inventado. Antônio apenas sorria. Sabia que, quando o frio chegasse de verdade, as bocas que hoje zombavam seriam as mesmas que perguntariam como ele fizera. Na segunda quinzena de maio de 1879, o fogão ficou pronto. 3 toneladas de tijolos, barro, ferro e matemática. Antônio acendeu a primeira queima de teste ao pôr do sol. Usou apenas 2 feixes de lenha seca. Os vizinhos, parados à distância, observavam a fumaça sair da chaminé com um silêncio desconfiado. Até agora tá igual a qualquer fogão, murmurou alguém. Mas à noite, quando o sol sumiu atrás da serra, algo diferente aconteceu. Enquanto as casas ao redor se tornavam câmaras frias, a de Antônio permanecia morna. O piso aquecia lentamente, como se houvesse brasas escondidas sob as tábuas.
As paredes absorviam calor e devolviam ao ambiente uma sensação confortável que nenhum morador dali jamais experimentara. Na manhã seguinte, um grupo de curiosos bateu à porta. Queriam saber como era possível que a casa dele estivesse quente sem fogo aceso. Antônio apenas apontou para o chão. O calor tá aí debaixo. A casa virou um forno invertido. Alguns riram. Outros franziram a testa. Mas nenhum acreditou plenamente. É só a madeira nova da casa que tá segurando temperatura, disse um. Quando o frio de junho vier, quero ver. E o frio de junho veio. Forte, seco, cortante. Na madrugada do dia 8, a geada cobriu toda a plantação. O campo parecia salpicado de açúcar. A respiração virava fumaça mesmo dentro das casas. Crianças acordavam chorando com os pés gelados. Panelas deixadas sobre o balcão amanheceram com uma fina camada de gelo. Em toda a região, lareiras improvisadas queimavam sem descanso, devorando lenha como se tivessem fome própria. Famílias gastavam o dobro de madeira só para manter um fogo frágil que mal impedia o congelamento das mãos. Mas na casa de Antônio, o fogão acendera no início da noite anterior e já não queimava nada. Ainda assim, o calor permanecia. A temperatura interna se mantinha cerca de 9 graus mais alta que nas casas vizinhas. O piso, aquecido pelos dutos subterrâneos, era tão confortável que a filha mais nova de Antônio brincava sentada no chão, algo impensável para qualquer outra criança naquela época do ano. A notícia se espalhou com a velocidade do vento frio. Antes do meio-dia, 3 vizinhos bateram à porta, perguntando se podiam dar só uma olhadinha. Entraram desconfiados, mas em segundos seus rostos denunciaram surpresa. Uai, mas tá quente mesmo. E sem fumaça, sem fogo aceso, como isso é possível? Antônio não respondeu de imediato. Levou-os até o fogão gigante. Tocou os tijolos com a palma da mão. Ainda estavam mornos, irradiando calor como se guardassem ali dentro a memória das chamas. O fogão faz o trabalho de noite. A casa colhe o calor de dia, explicou. Só fiz o que meu avô me ensinou, o fogo não serve só para cozinhar. Serve para morar. Os vizinhos se entreolharam. Pela primeira vez, ninguém riu. A curiosidade, porém, logo voltou a se transformar em desconfiança. Alguns moradores achavam que o calor era apenas sorte momentânea, efeito passageiro de um fogão novo. Outros diziam que, quando o frio de verdade chegasse, se aquele vento cortante que descia da Serra da Mantiqueira no final de junho, a casa de Antônio não aguentaria. E havia ainda aqueles que afirmavam que o fogão gigante consumiria tanta lenha que, no fim das contas, tudo ficaria elas por elas. Pra que tanto trabalho, cochichava-se na venda. Fogão bom é fogão pequeno. Esse trem dele é só exagero. Mas a família Vidal vivia algo completamente diferente. Pela primeira vez, não precisavam acordar de madrugada para reavivar brasas. Não precisavam empilhar lenha dentro de casa. Não precisavam manter panela de água no canto do quarto para evitar o ar seco de braseiros improvisados. O ambiente era úmido, estável e incrivelmente confortável. A sensação era a de morar num grande forno de barro, mais um forno que respirava, que armazenava calor lentamente e devolvia em doses suaves, quase invisíveis. A rotina de Antônio se transformou. Agora ele passava menos tempo rachando lenha e mais tempo observando o comportamento térmico da casa. Anotava tudo num caderno grosso, quanto tempo levava para o piso aquecer, quando começava a esfriar, como o calor se distribuía entre os cômodos. Ele ajustava pequenos detalhes diariamente, uma abertura de respiro aqui, uma camada extra de barro ali, uma grelha levemente deslocada para melhorar o fluxo de ar. Seus olhos brilhavam com a intensidade de um engenheiro que tinha encontrado uma fronteira nova. Para ele, aquilo não era apenas um fogão. Era um organismo vivo, um mecanismo complexo que poderia, um dia, transformar a maneira como toda a região enfrentava o inverno. Os vizinhos, por outro lado, seguiam sofrendo. Em noites mais frias, era comum ver a luz tremulante das lamparinas acesas às 3 da manhã, indicando que alguém levantara para alimentar o fogo. As crianças acordavam tossindo, e os homens chegavam à lavoura com olheiras fundas.
Uma sensação coletiva de impotência tomava conta da comunidade. O inverno tinha sempre a última palavra. Até que chegou o dia 21 de junho, a madrugada mais fria registrada em décadas. A geada veio como um manto espesso, cobrindo tudo o que respirava. Cavalos amanheceram com os pelos endurecidos. Os riachos finos congelaram nas bordas. E dentro das casas, a temperatura despencou de forma brutal. Às 5 da manhã, quando ainda era impossível ver o contorno das montanhas, Dona Ruth, vizinha de 2 casas abaixo, acordou com o barulho seco de madeira rachando. Seu fogão, atiçado ao limite, não suportou a expansão térmica causada pelo calor intenso em contraste com o frio cortante do lado de fora. Uma fresta abriu-se na base da câmara de combustão, deixando escapar fumaça grossa para dentro do quarto. Ruth levantou desesperada, tentando salvar as brasas, mas a fumaça invadia tudo, fazendo os olhos marejarem. Foi seu filho mais velho, tossindo e assustado, quem sugeriu buscar ajuda. A essa altura, outros moradores também enfrentavam problemas. Fogões menores rachavam ou apagavam rápido demais. Em algumas casas, o gelo se formava por dentro das janelas. E as mãos, mesmo com luvas de couro, doíam como se tocassem metal em brasa. A madrugada parecia uma sentença. Mas na casa de Antônio, nada disso acontecia. Ele acordou às 6 horas, como de costume, com o leve estalar dos dutos sob o piso. Era o barulho suave do ar quente circulando, lembrando-lhe que o sistema estava funcionando como planejado. Ao caminhar pela cozinha, sentiu o chão morno sob os pés, como se alguém tivesse deixado brasas invisíveis durante a noite. Sua esposa, Mariana, preparava café sem casaco, algo impensável para qualquer mulher da região naquela manhã congelante. A fumaça da chaleira subia preguiçosa, e o ambiente parecia uma bolha isolada do mundo. Não demorou muito para que batessem à porta. Primeiro Ruth e seus 2 filhos, tremendo, com mantas nos ombros. Depois o casal Joaquim e Helena, cujas janelas congelaram por dentro. Em seguida, seu Almeida, velho e resistente, mas que naquela manhã parecia frágil como nunca. Todos diziam a mesma coisa: Antônio, deixa a gente entrar só um pouquinho. Só para descongelar as mãos. Ele acolheu todos sem hesitar. A sala encheu-se de gente. Crianças, adultos e idosos, todos impressionados com a temperatura agradável. Alguns até tiraram as botas para sentir o piso aquecido. Era uma sensação nova. Uma sensação de esperança. Mas, como isso funciona, Antônio? Perguntou Helena, segurando as mãos do filho pequeno para aquecê-las. Ele respirou fundo e explicou com simplicidade. O calor da queima vai primeiro pro fogão, disse, apontando a estrutura gigante, mas depois passa por dutos que correm debaixo da casa. Os tijolos guardam calor igual panela de barro guarda feijão quente. O fogo trabalha algumas horas, mas o calor trabalha a noite inteira. Os vizinhos se entreolhavam, incrédulos. Mas só isso? Questionou alguém ao fundo. Antônio sorriu. Só isso. Só usar o fogo como ele merece ser usado. O burburinho cessou. Pela primeira vez, o silêncio não era de deboche, era de respeito. Mas o verdadeiro teste, aquele que mudaria tudo, ainda estava por vir. O vento começou a soprar mais forte ao longo da manhã. Uma frente fria descendo do pico dos Marins trouxe consigo uma onda gelada tão abrupta que parecia arrancar o calor das paredes. Os galhos das árvores estalaram sob o peso do gelo. Era o tipo de frente que derrubava a temperatura interna de uma casa em minutos. E foi assim que o vilarejo descobriu, de maneira definitiva, quem havia construído com sabedoria, se quem havia confiado apenas na sorte. A ventania daquela manhã transformou a geada em um inimigo ainda mais cruel. Rajadas fortes varriam a serra, atravessando frestas, empurrando o frio para dentro das casas como uma maré gelada. Era o tipo de frente fria que não pedia passagem, se invadia. Dentro das moradias simples de pau a pique, as paredes pareciam perder calor diante dos olhos. Em poucos minutos, panelas que antes estavam mornas ficaram frias ao toque. O ar exalado era visível como fumaça, mesmo ao lado do fogão aceso.
Famílias inteiras se amontoaram em volta das chamas, mas sentiam o calor escapar mais rápido do que conseguiam produzi-lo. O vento castigava, e o frio parecia uma força viva tentando arrancar vida de tudo que tocava. Em contraste, a casa dos Vidal permanecia como um refúgio silencioso. As paredes grossas de tijolo, aquecidas ao longo da noite, devolviam o calor lentamente, como se respirassem. O piso irradiava um aconchego constante. A cada rajada que uivava lá fora, um silêncio confortável se mantinha aqui dentro. O fogão estava apagado havia horas, mas seu calor interno continuava viajando pelos dutos subterrâneos, preenchendo cada cômodo com uma estabilidade térmica que nenhum morador daquela região conhecia até então. À medida que o frio aumentava, mais moradores chegavam. Alguns vinham empurrados pelo desespero. Outros, pela curiosidade. Havia aqueles que, por orgulho, tentavam resistir até o último instante, mas acabavam batendo a porta com o rosto avermelhado e as mãos entorpecidas. Quando a sala se encheu de gente tremendo, Antônio percebeu que aquele não era só um teste da eficiência do fogão, era um teste de humanidade. Entrem, entrem. O calor não é só meu. Disse ele, abrindo espaço. As crianças se aproximavam do chão aquecido, fascinadas. As mulheres tocavam as paredes mornas e se entreolhavam, surpresas. Os homens, antes cheios de opinião, permaneciam calados, observando cada detalhe, como se tentassem decifrar um enigma. Foi então que Joaquim, um dos mais teimosos da região, que passará semanas zombando da construção, aproximou-se do fogão gigante e colocou a mão sobre os tijolos. A expressão dele mudou imediatamente. Isso aqui ainda tá quente. Mesmo sem fogo? Antônio assentiu. E está. E vai continuar por muitas horas. Mas como, pelo amor de Deus? Antônio sentou-se num banco de madeira, respirou fundo e começou a explicar. O corpo da casa é como uma moringa de barro. Ela segura o frescor quando precisa e segura o calor quando a gente ensina como. O fogo passa por dentro desse labirinto de tijolos antes de ir para a chaminé. Cada parede, cada dobra, cada túnel foi feito para segurar calor, não para desperdiçar. A lenha queima de noite, vira calor no dia seguinte. O silêncio que se seguiu não era mais de dúvida, era de admiração. A tarde avançou. As rajadas diminuíram, mas o frio permanecia forte. Na casa dos Vidal, porém, a temperatura interna se manteve quase constante, cerca de 8 a 10 graus mais quente que a das outras casas. A essa altura, os vizinhos já estavam convencidos, não era sorte, e não era coincidência. Era engenharia. Era tradição. Era sabedoria antiga aplicada com paciência e coragem. Ao final do dia, quando o vento finalmente cedeu e as pessoas começaram a retornar às suas casas, cada rosto carregava uma mistura de alívio e reflexão. Já não havia zombaria. Já não havia deboche. Havia apenas respeito. E talvez um pouco de vergonha por terem rido daquilo que não entendiam. Dona Helena, antes de partir, segurou a mão de Antônio com sinceridade. A gente devia ter acreditado em você desde o começo. Hoje você salvou muita gente. Ele sorriu, tímido, quase envergonhado com o elogio. Eu só fiz o que meu avô fazia. O fogo tem muito a ensinar se a gente para escutar. Naquela noite, sozinho com sua família, Antônio anotou no caderno mais um detalhe em quanto tempo o calor permaneceu estável mesmo com a casa cheia de visitantes. Seus olhos brilhavam com a mesma chama tranquila do fogão que ele havia criado. Para os outros, era um milagre. Para ele, era apenas a prova de que a natureza tinha uma lógica, se que o homem só precisava aprender a seguir seu ritmo. O inverno de 1879 ficou conhecido como um dos mais rigorosos da década. Mas para a comunidade de São Miguel das Pedras, marcou também o ano em que um homem humilde, trabalhando em silêncio, provou que a tradição pode ser mais poderosa do que o senso comum. E que o conhecimento, mesmo quando ridicularizado, mantém seu valor até que a realidade o reivindique. Quando as primeiras flores da primavera surgiram, os moradores já não perguntavam o por que Antônio fez um fogão tão grande. Perguntavam o como ele fez.
Alguns pediram ajuda para construir sistemas parecidos. Outros pediram para copiar seus desenhos. E, pouco a pouco, a obra antes motivo de riso se tornou referência para toda a região. O que começou como teimosia virou legado. O que começou como exagero virou sabedoria. E o fogão gigante de Antônio continuou aquecendo não apenas sua casa, mas a vida de todos que aprenderam com ele. E quando, já ao final daquela estação, um viajante perguntou ao comerciante da vila o que havia acontecido ali naquele inverno, ele respondeu: aconteceu que um homem foi mais inteligente que o frio. Se você gosta de histórias assim, de pessoas comuns que descobriram soluções extraordinárias, acompanhe nosso canal. Ainda há muita sabedoria real, documentada e quase esquecida, esperando para ser contada.